Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus seja sobre as nossas vidas nessa manhã de domingo, uma virada de tempo esquisita, né? Tava calor, um calor de 39 graus à noite. Brincadeira. Baita exagera, né? Aí agora uma virada de tempo dessa, quem aguenta, né? Então, graça e paz, começando mais uma aula de escola dominical, nossa quarta aula sobre fé, estamos estudando o tema da fé. Vimos nos últimos domingos a respeito da fé, Antigo e Novo Testamento, numa perspectiva bem en passant, né, para que a gente pudesse ir contextualizando um pouquinho sobre o tema. Falamos um pouquinho da questão da fé a partir de John Wesley. Semana passada, olhamos a percepção de fé por parte de alguns cristãos importantes no movimento, no decorrer da história, né? Seus pensamentos a respeito da fé. E hoje a gente vai entrar num aspecto mais prático da fé, né? O Arinha está entrando aí agora na sala. E vamos falar hoje sobre vivendo pela fé, tá bom? Então, quero começar com uma oração. Ô, Dário, ora por nós, pode ser? Pai, a nossa alegria, Senhor, porque o Senhor concede mais um dia de vida para nós, Pai, e acima de tudo por esse presente de estar falando aqui, abrindo a Tua Palavra, estudando, meditando e crescendo na Tua Palavra, Senhor. Que esse momento, esse tempo de aula seja um tempo de edificação para as nossas vidas, Pai, mas não para nós crescermos, Pai, mas para nós possamos ser espalhadores da Tua Palavra e das Tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te bendizemos. Conduz a vida do pastor Eduardo, seu coração, Senhor, o Senhor conhece. Abençoa em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Vamos lá. Compartilhando da tela. Então, vamos falar sobre vivendo pela fé. Como eu disse, um aspecto um pouco mais prático. O tema que a gente vai abordar hoje, de forma muito particular, ainda é, para nós cristãos, um tema um tanto quanto controverso. Mas nós precisamos começar a refletir sobre esse tema, né? De uma fé um pouco mais prática. Se a gente trabalhou nos últimos finais de semana a respeito de uma fé a partir do conceito de homens que fazem parte do mundo cristão, evangélico, etc., eu acho que também é importante a gente olhar o outro lado da história. Algumas expressões do que homens conhecidos falam e pensam a respeito da fé. Alguns deles, na verdade, todos os que eu vou apresentar aqui são ateus. Então, eu gostaria de perceber, né, a partir de um olhar de quem está de fora e de quem escolheu não acreditar naquilo que nós cremos, tá? Então, Mark Twain, conhecem Mark Twain? Já ouviram falar sobre ele? Mark Twain, de 1835 a 1910, ele foi... Aí, se a gente for olhar a história dele é bastante interessante, porque o homem foi um faz-tudo. Aí eu não sei até que ponto isso foi um resultado, né, do que ele... a sua não crença foi um resultado das suas desesperanças, né, dos seus infortúnios na vida, mas ele faz uma declaração, né, que fé é crer no que você sabe que não é verdade. Então, fé é crer naquilo que você sabe, ou seja, não é fé, né? Para ele, a fé não existe. Talvez a gente comece a perceber que, para aqueles que não creem em Jesus Cristo,
A fé é muito mais um pretexto do que qualquer outra coisa, né? Sam Harris, que é um dos ateus contemporâneos, e ele é o autor do livro A Morte da Fé, né, conhecido por muitos de nós. Ele diz que fé é a desculpa que pessoas religiosas dão a si mesmos para continuarem acreditando quando as razões falham. Leia aí para a gente, Kátia. Só para eu fazer um comentário aqui. Né? Lê essa frase que o senhor leu? Essa frase. Deixa eu ver numa outra perspectiva. Fé é a desculpa que pessoas religiosas dão a si mesmas para continuarem acreditando quando as razões falham. Quando a gente começa a ouvir algumas expressões assim, né? Vocês conhecem esse livro dele, né? A Morte da Fé? Já ouviram falar, né? Falar já. Então, quando eu olho para isso, né, e tenho acompanhado alguns debates de fé, por isso que eu conheci esses caras, um dos apologetas contemporâneos aí, que é o William Lane Craig, que eu gosto muito, né? Ele argumenta muito com esses caras em universidades, né? Então, o argumento para justificar a crença, eu percebo que a hora que ele entra em aspectos da fé, ele acaba dando um nó nesses caras. Porque a fé é algo que não dá para questionar. Então, quando ele fala que fé é uma desculpa de pessoas religiosas, que pessoas religiosas estão dando, para continuar acreditando, então, me parece que eles... e aqui a gente já começa a ter uma pista, né, de que fé e razão, elas não caminham juntas para eles, né? Aí tem o Richard Dawkins, e o Richard Dawkins, ele é um britânico, etólogo, biólogo, escritor, é um dos mais fervorosos ateus que a gente tem hoje em dia, 79 anos, dedica a sua vida a combater a fé, podemos dizer assim, né? Então, ele diz que fé é o grande escape, a grande desculpa para fugir da necessidade de pensar e avaliar a evidência. Olha o que está por trás disso. Logo, quem tem fé tem preguiça de pensar. Não é isso? Ou estou errado na minha compreensão? Né? Porque se para ele fé é a grande capacidade, é o grande escape e a grande desculpa para fugir da necessidade de pensar e avaliar a evidência, né? Então, fé é a crença a despeito, ou seja, a despeito a gente pode dizer que é despeito mesmo, né? Como é que eu posso dizer? Kátia, me ajuda? Uma interpretação para despeito. Dor de cotovelo, né? Vamos chamar assim, né? Ou até talvez por causa da falta de evidência. Aí, como nos falta argumentação, porque a gente não tem a capacidade de pensar numa boa saída, né, para explicar aquilo que a gente crê, então a gente adota o critério da fé para isso, né? Então, significa que eles entendem que está faltando razão para aqueles que têm uma fé, acreditam em Deus. Então, olhando esses discursos, né, eu consigo perceber uma evidência clara, né, de que há um conflito entre fé e razão. E, na verdade, gente, infelizmente, alguns cristãos, no decorrer da nossa história, eles contribuíram para esse tipo de pensamento,
né? E isso vem da gente mesmo. Um exemplo muito claro são as declarações, por exemplo, de Martim Lutero. Por exemplo, então, Martim Lutero foi um desses cristãos que contribuíram para um pensamento desse. Não que ele cresça exatamente no que muitos dos ateus recorrem a partir do pensamento de Lutero. E se a gente falar que Lutero, então, ele pensava que razão e fé, eles se conflitavam, será que então Lutero e Wesley, eles estão em rota de colisão? Porque Wesley acreditava diferente, né? A gente estudou sobre isso. Fé e razão para Wesley caminham juntas, né? Vamos rever um pouquinho isso. Então, Lutero, ele fez declarações que, na verdade, foram declarações negativas, foram muito pesadas sobre a razão, né? E eles, quando estão nesses debates, por exemplo, e eu acompanho, eles acabam fazendo menção a algumas declarações de Lutero para embasar, então, esse tipo de pensamento que eu descrevi para vocês aí no início, tá? Quando a gente olha para algumas frases de Lutero, né? Então, Lutero declarou que a maior meretriz do diabo é a razão. Olha a declaração de Lutero, né? Ele diz também que, e isso em diversos textos, que a razão ela deveria ser destruída, tá? Ele declarou também que a razão é a inimiga da fé. Então, nós estamos falando sobre a fé para Lutero e uma declaração em relação à razão, que quando a gente pega essa frase solta, fora do contexto, a gente pode ter esse tipo de interpretação, sim. Então, por isso que eu estou fazendo a pergunta, será que Lutero e Wesley estão em rota de colisão? Vamos analisar o contexto que Lutero ele fez essas declarações, tá? Então, eles não estão levando em consideração o que Lutero queria dizer, porque a razão humana, a razão sozinha, né, ela não consegue discernir as coisas de Deus. É isso que ele está querendo dizer. O que Lutero diz é que se a gente começar a raciocinar através de um processo lógico sobre as coisas de Deus, a gente não vai conseguir crer. Porque as coisas de Deus são ilógicas. A fé, ela é ilógica do ponto de vista humano. Do ponto de vista, por exemplo, de um milagre, onde todos os diagnósticos mostram uma coisa e a partir da lógica, do processo comum, a gente sabe o desfecho da coisa. Mas, por intermédio da fé, há uma intervenção no processo lógico do resultado, né? Então, tanto é que quando você chega para a medicina, para a ciência, eles não explicam algumas coisas. Por isso nós recorremos à fé para explicar. Porque a fé, ela não é lógica. É verdade ou não? Até aqui tranquilo? O que Lutero está dizendo é que se nós analisarmos a fé numa perspectiva humana, então vai haver um conflito. E a tendência do humano prevalecer sobre o aspecto da fé é muito grande, né? Então ele não desmereceu a razão, né? Pelo contrário, usar uma frase dessa de Lutero, abandonando o contexto todo da fala, dá a entender, então, realmente que a gente
a gente agindo por fé e razão é um conflito daquilo que John Wesley fala. Lembra quando a gente trabalhou na perspectiva da fé de demônios de John Wesley? Lembra quando a gente falou sobre isso? Então, ele falou sobre a disposição do coração, né? A fé justificadora para Wesley, ela é diferente da fé de um demônio, porque ela não está apenas no âmbito da racionalidade especulativa, né? Uma dimensão fria, sem vida, né? Mas, na verdade, é uma séria ideia na mente a respeito de Deus e de Jesus. Então, Wesley, ele não exclui o componente intelectual da fé, como a gente já viu, mas, por si só, é insuficiente. E ele deve se juntar à disposição do coração, ou seja, a mente ela deve instruir o coração e o coração cativar a mente. E aí, razão e emoção entram em alinhamento. Então, na verdade, Wesley, ele percebe que os pecadores, eles recebem a graça justificadora de Deus em todo o seu ser, e não de maneira fria, de maneira racional, né? Então, com base nisso, talvez tenhamos alguns questionamentos, que alguns podem entender como problemas, né? Então, normalmente, as pessoas me perguntam, né? Como é possível conciliar, então, mente e fé? E aí, eu fico percebendo na nossa caminhada de fé, e talvez você já tiver essa experiência, né? Das pessoas questionando a gente, como é que eu sei que é Deus que está falando comigo e não é a minha mente? Quem aqui já passou por esse dilema aqui? Todos nós, eu já passei também. Então, eu recebi uma palavra, ou eu estou sentindo que eu preciso fazer algo. Como é que eu vou saber se isso vem de Deus ou se isso vem de mim? Um outro questionamento. Provavelmente, isso que eu estou sentindo veio de Deus, né? Mas, e se eu tiver errado? É o tipo de coisa que passa pelo nosso coração. Como reconhecer se algo que nós estamos sentindo, então, realmente veio de Deus? Nós conhecemos ou reconhecemos que o que estamos sentindo vem de Deus, na verdade, pela fé. É esse o discernimento que nós vemos em Pedro, em Paulo, nas suas cartas, no qual eles trabalham a questão do fronel e a questão da gnose, né? Então, é uma revelação contra um conhecimento que ele vem externo, que ele vem pelo ouvir, né? Então, esse contraponto é algo importante que nós precisamos cultivar e compreender para que estas questões que acontecem com a gente. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás, né? E eu compartilhei na classe de líderes o ano passado, né? De uma decisão que eu tomei equivocada. Nessa decisão, eu estava sentindo no coração, assim, e me vieram coisas claras. Por exemplo, e se tiver um aumento de dólar? E se acontecer alguma coisa com o mundo? Rapaz! E aí, eu fui lá e mesmo assim tomei a decisão pela lógica. E não dei ouvidos a essas questões, porque eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça. Né? Não dei vazão à fé. Então, eu estou falando de uma experiência real, prática. Né? E isso, na verdade, é um exercício que a gente vai tendo diariamente, e a partir do momento que a gente vai rendendo a nossa mente à ação do Espírito, a nossa mente vai sendo levada cativa ao Espírito.
E sendo levada cativa ao Espírito, a gente vai aprendendo a discernir, por intermédio da fé, quando somos nós e quando é o Espírito de Deus. E essas coisas se dão na caminhada, gente. Existem muitas pessoas que chegam na igreja e elas acham que isso vem no primeiro pacote. Já vem de cara. Não, isso é uma caminhada. Entenda que nós levamos uma vida inteira de doutrinação. de ensinamentos que a gente recebe, muitas vezes, né? E uma cultura que a gente vai assimilando. E agora a gente se depara com uma nova realidade. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos render à ação de Deus e ao Espírito Santo. Porque esta é a função do Espírito Santo. Nos transformar dia após dia através da renovação da nossa mente, né? De modo que ele seja pleno em nós. Que ele nos leve à perfeição que John Wesley nos diz que é a perfeição cristã, que nós teremos isso no plano da ressurreição, né? Mas enquanto nós caminhamos aqui, esse processo é entendido como um processo de santificação. No processo de santificação, é esse alinhamento entre a nossa mente e as questões do Espírito de Deus. Algum questionamento, pergunta, colocação? Então, gente, é por isso que nós precisamos manter a nossa mente e o nosso pensamentos cativos à vontade do Espírito de Deus. Isso é extremamente importante porque, geralmente, o nosso pensamento, ele se torna um inimigo, então, genuíno da fé. Percebe isso? Enquanto a fé, a ação de Deus, quer nos guiar para a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, os processos lógicos da vida e dos testemunhos diários da vida cotidiana vão nos levar para uma outra direção. Então, é nesse sentido, tá bom? Então, geralmente, nós começamos a nossa caminhada de fé e a nossa mente começa, então, a entrar em conflito. Ó, tem certeza? Ó, toma cuidado. Lembra que o seu pai falou? Lembra que a sua mãe falou? Ó, como que você vai fazer isso? Lembra daquela vez que você tentou e se deu mal? E se? E se? Meu Deus, esse se. Vamos levar o dia todo falando em si, né? Então, todos nós vivemos esses conflitos, né? E acreditamos mais no que a nossa mente diz mesmo, do que naquilo que nós sentimos, intuímos. Porque a ação do Espírito Santo, ela age também no campo da intuição, não é? Então, ele vem como um sentimento, por isso que é normal a gente perceber, principalmente no Antigo Testamento, a expressão coração, como um sentimento, que Deus fala por intermédio do coração, embora nós sabemos que o coração bombeia sangue, não tem sentimento nenhum no coração, mas está aqui, né? Então, é no campo da intuição, nós temos uma percepção, sentimos isso. Aí nós temos 3 componentes importantes para aguçar isso em nós: palavra de Deus, oração e jejum. Por isso, na declaração de alguns textos, Jesus faz menção a isso. Porque é por intermédio da palavra de Deus, como Deus opera, então Deus age assim. Se eu trabalho somente no campo da mente, então o exemplo das pessoas, o que acontece com as pessoas, logo acontece comigo também, né? Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus opera no contrassenso, né? Na contramão de todas essas coisas. Então, a palavra de Deus é um recurso que me auxilia a discernir. A oração, através da oração, o Espírito Santo fala comigo. E através do jejum, eu mortifico minha carne para compreender a vontade de Deus.
Tá ok? Até aqui tranquilo? Perguntas, colocações? Então vamos lá. Leia para mim, Kátia, por favor. A capacidade de ponderar é muito importante. Foi Deus que nos deu. Entretanto, nossos pensamentos precisam ser levados cativos à palavra e ao Espírito de Deus. Provérbios 3:5. Vamos ver se é isso mesmo que Provérbios 3:5 diz. Então, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tem alguma outra versão, alguém? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, essa aqui é a capacidade de ponderar que Deus nos deu. Então, é fácil a gente entender. O nosso processo natural é esse, é estabelecer a ponderação. Por quê? Porque nós precisamos sobreviver, né, gente? Então, isso tem a ver com a nossa capacidade de sobrevivência, para que a gente não se coloque em risco. Mas nós precisamos ter o nosso pensamento levado cativo a essa palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Alguém tem alguma expressão diferente na versão? Percebe, então, que há uma luta que está sendo travada dentro de cada um de nós? A mente e o coração, na verdade, eles estão brigando quando eles decidem, quando, na verdade, a gente decide agir por fé. E a única maneira da gente trilhar uma vida com Deus é permitindo que o Espírito Santo, então, renove a nossa mente, renove o nosso entendimento, a nossa percepção da vida e da ação de Deus na vida, tá? Então, vamos ver essa imagem aqui. O que tem aqui do lado? Vocês conseguem ver? Estão vendo o meu mouse? Dá para ver meu mouse, né? O que é isso aqui? É um cérebro, né? Então, o nosso cérebro, o nosso insignificante cérebro, diante do poder de Deus, aquele que sustenta o universo nas suas mãos, então é muito insignificante. E a gente se acha tão sabedores das coisas, né? Diante do poder de toda essa criação. Nem vão para o universo, vão olhar para o jardim de casa. Não é mais fácil assim? Aquilo, olha para a criação aqui que está diante dos nossos olhos, né? Então não importa o quão esperto eu seja, não importa o quão inteligente nós somos, na verdade a nossa mente, ela não é capaz de desvendar o sobrenatural de Deus. Nós não temos capacidade para isso. Ela não vai fazer isso, ela não vai conseguir. A gente não tem como a gente discernir essas coisas. Existem coisas que são demais para o nosso entendimento, né? A expressão do salmista, Kátia, vamos pegar a Naná, vai? Naná, vamos ler uns salmos de número 139. Leia para mim os versos de 1 a 7, por gentileza, Naná. Vamos perceber esse dilema no salmista, né? Eu tenho uma percepção, mas ao mesmo tempo tem uma luta sendo travada dentro dele, né? Vamos perceber isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? E para onde Para onde fugirei fugirei da tua face? da tua face, da tua presença, né? Então, obrigado, Naná.
percebe que o salmista, ele compreende o mundo espiritual, ele compreende o cuidado de Deus, ele compreende como Deus age através da sua vida. Ele não precisa nem falar, Deus já compreende, né? Como Deus trabalha no seu coração, né? A mente, ela não consegue compreender esse agir de Deus. Dá um tilt, dá um curto-circuito, né? Ele fala, todas essas coisas eu percebo, mas eu não entendo. É demais para mim. E é por isso que nós precisamos submeter o nosso pensamento, as nossas razões, né, ao Espírito de Deus. E por isso a nossa mente precisa ser renovada pela palavra e pelo Espírito. Lembra do nosso querido George Miller? O seu George alemão que foi para a Inglaterra e cuidou das criancinhas lá, né? Então, ele diz que como é que a fé dele aumenta. Para aprender a ter fé, uma fé forte, nós precisamos suportar as grandes provas. Aí eu passei até para o Stanley ontem um corinho de fogo. É na prova que a gente tem que dar glória. Para George Miller, então, nós crescemos e a nossa fé é fortalecida quando a gente começa a suportar as dificuldades, né? Eu tenho uma outra declaração dele. Tenho aprendido a ter fé ao permanecer firme em meio a testes rigorosos. A gente está passando testes rigorosos? Hã? A Kátia sabe, o Dário sabe, o Stanley sabe, aí eu compartilhei aí, né, esses dias. Testes rigorosos. Eu sei que Deus vai produzir alguma coisa, por isso, então, preciso ter um tempo e dar ao Senhor a oportunidade de transformar o que precisa ser transformado. As preocupações do nosso dia a dia, muitas vezes, não permitem que sejamos transformados. Então, vez ou outra, nós precisamos fazer como Jesus. Jesus, quando ele não ia sozinho, levava só 3 com ele. Porque 12 ia dar muito trabalho. Aí Jesus não ia ter descanso. Levava 3 testemunhas para ver se aprendia alguma coisa. Quando não, ele se retirava sozinho. Eu preciso entender. Por quê? Porque Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo e assumiu forma de servo. Então, Jesus se submeteu. E através do ensinamento de Jesus e na vida de Jesus, no testemunho de Jesus, nós compreendemos como é que, então, nós também vamos crescer na fé, que foi o que aconteceu com ele. A gente tem o engano de pensar que Jesus veio prontinho. Ele veio prontinho. Mas ele se submeteu a ter uma vida de total entrega a Deus. Nós não podemos entender que, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, ele também foi 100% homem, tá? Para mostrar para mim e para cada um de nós que, assim como ele fez, também é possível conosco, tá? Então, percebemos que Jesus, ele repreendia também. Pode dizer, Kátia. Eu queria fazer uma pergunta capciosa. Então, assim, a gente, sem uma grande prova, a gente nunca vai desenvolver uma grande fé. Essa é uma percepção do nosso querido George Miller, né? Mas se compactua com muitas coisas, né? Porque a pergunta é, se eu tiver uma vida... Eu preciso ansiar, então, pelo deserto, pelas provas, para eu poder crescer. Meu Jesus amado, né? É boa pergunta, Kátia, né? Porque, na verdade, é óbvio que no mundo tereis aflições, né?
Todos nós passamos por dificuldades. Não existe uma pessoa sequer nessa vida que não tenha dificuldades. Se a gente for olhar para o Silvio Santos, né? Eu vou olhar para o Bill Gates. Quem hoje é o homem mais rico do mundo? Não é mais o Bill Gates, né? Deve ser algum outro. Jeff Bezos da Amazon, não é isso? Jeff Bezos. Então, imagina, esse cara não tem problema? Esse cara, no decorrer da vida toda, dinheiro não é a solução para que problemas não existam, né? Então, é em meio às dificuldades que talvez estejamos mais suscetíveis a perceber a ação de Deus, né? Por quê? Porque a gente se sente tão suficiente, né, Kátia? A gente dá conta de tudo. E aí, quando o chão sai do pé, é impressionante, olha para a vida da igreja. Tempo de crise, a igreja está lotada, né? Olha para as pessoas. Olha para os pedidos de oração. Então, as pessoas, elas são mais suscetíveis à ação de Deus, porque isso não significa que Deus não age quando tudo está bem. Quando tudo está bem, essa é a ação de Deus que a gente não dá valor. Esse é o grande problema. Porque Deus age o tempo inteiro. É o tempo todo ele está fazendo. Mas a gente só consegue perceber na dificuldade. Por quê? Porque quando tudo está bem, inevitavelmente muitos pensam que é fruto do seu esforço. Lá no Jardim do Éden, enquanto Deus, na viração do dia, caminhava com eles, isso caiu no descrédito, né? Quando eles se dão conta do que eles perdem, é que, então, opa, o que a gente abandonou? Acontece com a gente a mesma coisa. Quando a gente tem uma igreja, quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem um relacionamento, e quando a gente está vivendo isso, a gente só reclama da vida, ou atribui que tudo está legal por conta, só eu que faço, só eu te amo, só eu que trabalho aqui, só eu que dou o meu esforço aqui. É? Aí mudamos. Aí mudamos de igreja, mudamos de trabalho, está desempregado agora, largou a mulher, os filhos para trás, não sei o que lá. Aí passa um tempo, descobre que era feliz e não sabia. É a mesma coisa. Deus age nas tribulações, assim como ele age quando não há tribulação, está na calmaria. A grande questão é a nossa percepção, não a ação de Deus. Não sei se eu respondi. Pelo menos é a minha percepção. Posso estar equivocado também. Pastor, posso colocar um pensamento? Vai lá, Guarinha. Eu tenho uma postura um pouco diferente. Eu oro para Deus para que minha teimosia, minha falta de atenção na própria palavra, não me faça me levar a uma prova para que eu aprenda alguma coisa. Eu oro assim, eu já não gosto de prova. Eu tenho um monte, mas se eu puder aprender sem ter que passar por essa prova, amém, Senhor. Eu oro para Ele que isso aconteça. Não sei se é essa prática certa, mas eu tenho entendido que está dando certo. Guarinha, na verdade, você precisa clamar para que Deus te discipline. Ninguém tem essa oração. A gente trabalhou isso na aula da Nova Aliança, né? Na Nova Aliança, nós precisamos ansiar pela disciplina do Senhor. Senhor, me discipline. A disciplina do Senhor é diferente da correção, né? O que você tem medo é da correção. Então, é mais leve, né? É mais leve, porque a disciplina do Senhor é a palavra, né? A disciplina do Senhor é orientativa, é a orientação. A disciplina do Senhor é algo que a gente precisa, Senhor, fale ao meu coração, me disciplina, Senhor.
Me E vem mostra com na amor, tua né? palavra. Exatamente. E tudo é um processo de amor, viu, Guarim? Sim, E sim. tudo é pelo amor. Por isso que ele nos disciplina, ele nos corrige e nos açoita. Se a gente for olhar a palavra em Hebreus, tá? Então Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita. Sim. É melhor ficar na disciplina. Fica, clama a ele. Fala assim, ó, me Né? disciplina hoje. Me disciplina hoje. E aí pega a palavra. É, Né? Aí ouça, medite na pregação. Hoje a gente tem a oportunidade de mastigar a palavra durante a semana toda. Sabe aquela história? Não lembro que o pastor pregou domingo? Né? Não lembro porque às vezes estava na correria, mas hoje está gravado. Vai lá e ouça. Mas não, a gente quer um monte de coisa, comer coisa diferente, né? é verdade. Aí a gente começa a comer uns negócios aí que o nosso estômago não está preparado para digestão, fica passando mal, apostata da fé, questiona Deus. O que tem de gente, o que tem de crente ouvindo abobrinha por aí, meu Deus, a pandemia nos abriu uma porta que é boa, mas também é ruim, né? Então, esqueceu que o pastor, faz essa pergunta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o que o pastor pregou domingo? A menos que, de repente, o alimento, a comida que a mamãe faz em casa, seja ruim o suficiente para eu querer comer fora todo dia. Mas tudo bem. Se for essa questão, tranquilo, vou fazer o quê? Né? Mas é a comida de casa que nos mantém vivos. É a comida da mamãe. Né? Toda vez que eu vou lá para casa da minha mãe, ela está aí eu falo para ela, mãe, faz quiabo, faz o jiló, que eu gosto, né? Aí ela fala, Dani, não faz essas coisas. Mas faz, não faz. Não fica igual. Ela não fica igual à comida da mãe, né? É mais uma coisa, a gente só dá valor quando a gente sai de casa. Lembra de novo? Olha, é mais um exemplo, tá? Então, Guarinha, esse alimento é um alimento que a gente está recebendo como comunidade, é uma palavra de Deus para a comunidade que a gente precisa se cercar dela, precisa permitir com que ela entre no nosso coração. Então, durante a semana, mastigar esse alimento, porque ele é entregue no domingo para nos acompanhar durante a semana. Eu não vou fazer essa pergunta aqui para vocês, mas qual foi o desafio da semana? Qual foi o desafio que eu lancei para vocês durante a semana? Né? Então, isso tem que seguir a gente durante todos os dias. E aí é uma forma também da gente receber a disciplina de Deus, orientação, tá bom? Para a gente não ter que passar para os dois estágios, da correção e do açoite, viu, Guarim? Amém. O Stanley, ele só gosta de açoite. Sai fora, Stanley. Acorda, não. É isso aí, gente. Vamos lá? Eu tenho alguns textos para compartilhar com vocês. Mateus, capítulo 17, de 14 a 21, Guarim. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para que seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu. E ao mesmo instante, o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte: Saiam daqui e vai para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio
só pode ser expulso com oração e jejum. Legal, Guarinha. Vamos lá. Eu tenho uma grande dificuldade de interpretar esse texto à luz do que comumente as pessoas interpretam, né? Por isso que eu digo para vocês, né, que a gente percebe Jesus repreendendo as pessoas repetidamente, não só os discípulos, né? E aí a gente vê Jesus aqui indignado. A tendência é a indignação de Jesus com os discípulos, né? Verso 17. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Na minha versão aqui, né? Trazei-mo aqui. Então, Jesus não está falando com... Peraí, aí eu fico pensando. Jesus era um cara que falava pelas costas? Jesus está falando com o Pai aqui, né? Não é o Pai? O Pai, desesperado, e eu entendo, os discípulos estão orando com o menino, o menino está com os discípulos. Quem é o incrédulo aqui? Os discípulos? Se fossem os discípulos, eles nem estariam orando. O incrédulo é o Pai. Então, a minha compreensão aqui é que geração incrédula não são os discípulos, porque depois os discípulos têm a oportunidade de conversar com Jesus. E depois que eles veem que Jesus operou o milagre, né? Na verdade, o menino está possesso, não foi um milagre. Jesus expulsou o demônio, né? E que demônio foi esse? O demônio da incredulidade, não é? Então, por que o menino não está sendo curado? Pela incredulidade. Por isso que eu estou falando, eu tenho uma dificuldade de interpretar o que normalmente as pessoas interpretam. Quando eu vou para o grego, o texto me dá essa conotação. Leia direito. As pessoas estão me ouvindo no YouTube, leia esse texto depois, a partir do original, e vocês vão perceber isso também. Então, Jesus diz, né, lá no 20, por causa da vossa incredulidade. Porque, em verdade, vos digo que se tivesses fé... E o que é incredulidade? É a dúvida. A incredulidade, eu acredito duvidando. Ai, será mesmo? Vamos lá, vamos fazer como ele faz, só para ver se deu certo com ele. Vai que dá para... Não, isso não é fé. Isso é tirar a prova dos 9. Isso não é fé, gente. Pode ser uma linha muito tênue, mas tem que ser percebida por nós. E às vezes nós duvidamos. E aí, o que Jesus está dizendo para eles? Vocês precisam romper com essa casta da incredulidade que está em vocês também. Porque Jesus não chamou eles de perversos. Jesus não falou para eles, cara, não vejo a hora de me ver livre de vocês. Para os 12, como ele falou para o pai, que devia estar cercado de algumas outras pessoas. Ó geração incrédula e perversa, até quando terei que aguentar vocês? A hora que o Guarinha leu o verso 20, leu na mesma conotação que Jesus estava falando com o pai, brabo com os discípulos. Aqui não. Jesus está disciplinando eles. Percebe que Jesus está dando orientação para eles? Né? A conotação do texto muda também, tá? Tem o mesmo problema aqui. Envolve discípulos, a incredulidade, assim como envolve o pai, assim como envolve a geração toda no qual Jesus estava agindo, atuando ali. Tranquilo, gente? Então, perceba que não era a imaturidade o problema aqui. A caminhada inicial, mas é a falta de fé que impede de ver o sobrenatural acontecer. Lembra que a gente falou na primeira aula? A fé é a possibilidade de ver aquilo que está no mundo espiritual acontecer no mundo natural. Tá? E isso é completamente fora de lógica. Então, Deus pode lidar com a nossa imaturidade, porque o nosso caráter ele ainda está em transformação, nós estamos aprendendo. Deus sabe disso. O problema é que ele não pode operar num coração obstinado, como de um ateu, alguém que não quer crer. E está cheio de gente dentro da igreja
Ah, mas eu acredito diferente. Tá bom, fazer o quê? Não tem fé. Decidiu não querer crer. Essa é uma decisão. Tá bom? Também não vejo como um problema. Somos livres. Todos nós somos livres. O que não somos e o que não temos é a liberdade de criticar Deus quando algo que ele não disse que iria acontecer na nossa vida, a gente quer que aconteça. É isso. Entendeu? Porque fé não é você acreditar numa coisa que Deus não disse. Fé é diante de uma palavra, diante daquilo que a Bíblia diz, uma palavra de Deus sobre a nossa vida, né? Então, eu me apego a ela e ela vai acontecer. Eu creio nela, por mais que as circunstâncias me digam que não. Isso é fé. Mas daquilo que Deus disse. Não estou falando de profetadas também. Tá bom? Vamos distinguir bem essa história. Vou compartilhar com vocês mais 3 outros textos. Então, Kátia, pegue para mim Mateus 9, nós vamos ler de 27 a 31. Dário, Mateus 15, de 21 a 28. Marcos 10, de 46 a 52, Dani. Marcos 10, de 46 a 52. Se a gente atentar, se a gente observar bem a Bíblia, na operação de milagres, né, a gente vai acabar percebendo um denominador comum para que, então, o sobrenatural aconteça. Eu vou chamar assim de sobrenatural. Por quê? Porque às vezes tem gente que está ouvindo, está esperando um milagre e eu acredito que Deus pode me curar, porque Deus não me cura. Aí, quando eu declaro que sem fé não há milagre, aí eu estou trazendo o problema para a pessoa que já está sofrendo um problema. E aí, a gente não está levando em consideração o fator vontade de Deus, propósito de Deus. Propósito de Deus não é eternidade nessa vida, gente. Por favor. Tá bom? Por isso, conhecer a vontade de Deus é importante. Render-se à vontade de Deus é importante. A fé é fato primordial, o que eu estou dizendo, para que aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas aconteça. É isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Eu tive uma experiência, eu acho que eu já contei para vocês, que eu fui ministrar numa igreja, e aí eu perguntava para as pessoas, o que você gostaria que Jesus fizesse? Aí o emprego, eu falava, emprego é fácil, punha a mão e orava. Aí chegou um cara, o que você lembra dessa história? Eu já contei para vocês algumas vezes, né? O que você quer que Deus faça? O cara, eu quero voltar a enxergar, eu sou cego. Ah, rapaz, aí eu titubeei, travei, né? Por quê? Porque a fé, ela se manifesta, e a palavra e a vontade de Deus se manifesta por intermédio da fé, de quem vai receber, pela fé de quem está manifestando a cura ali naquele momento, né? De quem está do vaso, vamos chamar assim, de Deus, né? E também a fé de quem intercede. Porque às vezes você está tão debilitado, tão debilitada, que você não tem fé. Né? No texto que a gente compartilhou esses dias, do centurião, né? O menino está tão convalescente na cama que o menino não tem fé, não tem força para nada. Mas a fé do centurião é que salvou o menino lá em Mateus 8, né? Então, vamos começar Mateus 9, de 27 a 31. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Fofoqueiro. Ó, se fosse tempo de juízo, ficava cego de novo, tá vendo? Ó o que é a graça, tá vendo? Esse é o poder.
que está sobre nós nesses tempos. Mateus 15, de 21 a 28. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, daquela região, veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Ficou sã, né? Isso. Então, o problema da menina não era demônio. Se ela ficou curada. Então, esse texto, ele é um texto que quando a gente vai fazer um estudo bem profundo dele, a gente percebe Jesus quebrando um paradigma entre os discípulos, mas, sobretudo, também quebrando uma maldição lá do Segundo Testamento estabelecida sobre os cananeus. Então, Jesus está quebrando uma maldição estabelecida lá no Antigo Testamento também, né? E abrindo o dilema que vai perdurar em Atos dos Apóstolos, de que o Evangelho de Cristo Jesus não era só para os judeus, mas sim para os gentios também, tá? Então, foi por intermédio da fé que essa mulher recebeu aquilo que ela tanto pedia, tá? Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Percebe o aspecto da fé, então, que é o fator para que, então, um milagre aconteça, tá bom? Vamos ver outra experiência aqui, né? Então, teve um lugar que Jesus não conseguiu operar muitos milagres, né? Vocês lembram onde foi? Quem lembra aí? Lembra, Guarinha? Repete, por favor, a próxima pergunta. Teve um lugar que Jesus não conseguiu operar muitos milagres. Você lembra onde foi? Foi na própria terra, né? Eita, menino crente, esse Guarinha. Então, abre aí Foi na Mateus. casa, né? Abre aí Mateus, capítulo 13, versos de 54 a 58. E voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga. E os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é a Maria? E ele não é irmão de Tiago, José, Simão, Judas? Todas as suas irmãs não moravam aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte,
menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Por causa da incredulidade, né? Então, Jesus pode estar no lugar, percebe isso? Jesus pode estar presente, certo? Que é o que está acontecendo aí, né? Se tiver um coração sem fé, mesmo que ele esteja presente, mesmo que ele esteja disposto a operar, não rola, né? Ele não vai poder fazer isso. Jesus não pode fazer o que você não quer que ele faça. Ele é um Lorde, né? O Espírito Santo é um Lorde. E tem gente que acredita, na verdade, não, mas eu acredita duvidando. Eu às vezes sou assim. Eu já contei para vocês a história do selinho, da minha carne esponjosa no nariz, não falei? Eu acredito, mas acredito que Deus pode operar por intermédio do hospital, da cirurgia, já está tudo feito. Então eu creio por você. Olha só como a fé de quem ministra também vale, né? Rapaz, eu com o Arthur no colo, fazendo contra-oração enquanto ele orava por mim. Misericórdia. Misericórdia. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia do Célio. Olha, tá aí, orando por mim, bitolado, como é que pode? Rapaz, e ele orando, Senhor, eu creio no teu poder, creio que o Senhor pode manifestar a cura sobre o meu irmão, meu amigo, e eu fazendo contra-oração. Ai, Jesus amado. Cheguei em casa, peguei o prato de comida, fiz a minha oração agradecendo, dei uma cafungada, rapaz, botei a carne esponjosa para fora. Vai. Então, existem mistérios nessa área, porque às vezes as pessoas falam assim, então por que eu não recebo? Faça uma análise fria, profunda, verdadeira. Vamos ver isso direitinho. A gente fica, às vezes, encontrando muitos subterfúgios para justificar nossa falta de fé. Pastor. Eu fiz isso durante muito tempo. Fala, Darim. E por que Deus agiu nesse pastor incrédulo, nessa geração perversa? Está agindo. Eu ainda continuo. Nesse caso, agiu para quê? Para que isso chegasse até os dias de hoje. Como o quê? Aprendizado, crescimento. E tudo coopera para um propósito, lembra, Dário? Isso. Nunca é para um bem que finda nele mesmo. Tudo isso é para cumprir um propósito. Exato. Por que ele é assim, Senhor? Porque os seus pais pecaram? Porque ele pecou? Nem uma coisa nem outra. Mas tudo tem um propósito, para que se cumpra a vontade de Deus, para que isso permaneça, para isso ficar descrito num negócio que vai chamar Bíblia um dia, e servir de testemunho que perdure de gerações em gerações. Na verdade, desculpa, mas eu vou um pouquinho mais além. O sobrenatural de Deus se estabelece sobre as nossas vidas para ecoar na eternidade. É isso que eu creio. Por isso que a fé é algo que agrada a Deus. Tá? Então, tem gente que acredita duvidando e tem gente que só acredita se acontecer. Isso não é fé. É o Tomé. Então, por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Vocês se recordam do que aconteceu com Paulo e Barnabé lá em Listra? Já trabalhou esse texto com a turma da manhã, o Dário? Já trabalhei. Não agora nesse tempo, mas já trabalhamos sim. Então vamos ler de Atos 14, de 8 a 10. Olha que texto impressionante. A cura de um coxo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar.
Esse homem ouviu falar de Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, Paulo, ele estava pregando, né? E ele sentiu no espírito dele a fé que estava nesse homem. E ele percebeu, né, por intermédio da fé, né, que este homem poderia ser curado. Havia fé no rapaz, na percepção de como o cara o ouvia, gente. Olha que bacana isso. Ele sentiu no seu espírito, do espírito. Ousadamente ele vai lá e então libera para o homem uma palavra que o fez crer. Por isso ele saltou, por isso ele se colocou em pé, né? A palavra, que palavra é essa? A palavra de Paulo? Não. A palavra daquilo que Cristo consumou na cruz. E o cara creu. Porque se o cara não tivesse crido, ele continuaria sentadinho. Percebe? Então, um outro texto que contribui para esse pensamento também está em Tiago, capítulo 1. A gente tem meditado muito nesse tempo de pandemia esse texto, mas eu quero ler 2 versos, 6 e 7, são cruciais para nós. 6 e 7. Eu não sei se minha mãe está online aí, se ela puder ler para a gente. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, o Tiago está dizendo que se a gente não tiver fé, nós somos instáveis. Então, nós, na verdade, não vamos avançar. A gente não vai adiante. É isso que ele está querendo dizer. E, num primeiro momento, ele está falando especificamente sobre sabedoria, que nós devemos pedir a Deus, e Deus dá liberalmente. É o que Deus mais quer. A sabedoria, né, nós trabalhamos domingo, é algo que vai nos levar a um fortalecimento de testemunho da nossa caminhada de fé, a sermos prudentes, né? Porque a prudência é a sabedoria que Deus nos dá em ação, né? Então, o que Tiago está dizendo é que se a gente não tiver fé, a gente vai ser instável e a instabilidade não vai nos levar adiante. Nada que é instável dura por muito tempo, né? Então, qualquer coisa que a gente recebe do Senhor, a gente recebe por intermédio da fé. Entenda, isso não significa que ele não queira nos dar. Pelo contrário, ele está dizendo assim, Deus dá liberalmente a quem quiser. Contanto, você tem que pedir sem duvidar. Porque se você duvida, não pensa você. Quem duvida não recebe nada. Aí foi mais abrangente. Não é só sabedoria. Então, o verso 7, ele é bem mais abrangente. Então, se Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como diz Efésios 1:3, então, percebe que é uma intenção de Deus derramar sobre nós, nos dar. Agora, receber não é por mérito, mas é por um exercício de uma fé em ação, tá? Nós precisamos exercitar isso. Alguma dúvida, alguma pergunta capciosa? De novo, manda aí. É melhor perguntar agora. Então, gente, vamos parar aqui hoje e aí eu vou continuar semana que vem. Eu vou gravar a próxima aula para vocês, tá? E nós vamos assistir, aproveitando que será Dia das Crianças no feriado, segunda-feira. Algumas pessoas vão viajar, então a gente vai estabelecer como estreia lá no nosso canal do YouTube, e aí vocês podem assistir,
a semana que vem. Eu vou trabalhar sobre, então, a fé como um fundamento do cristianismo, né? Então, fé, assim como John Wesley diz, né, nos faz perceber a salvação, essa justificação, somos justificados em Cristo Jesus pela fé, mas a fé, ela não nos leva a uma compreensão somente da salvação, mas a fé, ela precisa ser vivida. Nós vivemos pela fé e vamos entender, então, como é esse viver pela fé, num outro aspecto aí, um pouquinho mais profundo. Amém? Um pouquinho mais prático, vamos chamar assim. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Posso orar? Agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez pelo dia. Agradecemos a Ti, porque mais uma vez a Tua palavra nos traz ensinamentos. Ensina-nos, Senhor, aquilo que ainda está oculto em Cristo Jesus. Disciplina-nos, Senhor, para que possamos cumprir a Tua vontade. Alinha o nosso coração com o Teu e que em todo tempo, Senhor, em todo tempo, possamos Te agradar através da nossa vida. Que nós possamos entender que o sacrifício de Jesus foi perfeito e que este sacrifício de Cristo, esta perfeita obra, também é o que nos aperfeiçoa. Por isso, a Ti a honra, a glória e o louvor. Que essa semana e que neste domingo, no qual nós celebramos a comunhão que temos entre os irmãos e contigo, seja um tempo no qual a Tua presença, ela seja perceptível a cada um de nós. Guarda-nos, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.